Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Depois dessa nossa vinheta, vamos então à videoaula número 107. Bem, essa videoaula número 107, vamos falar um pouco mais agora sobre a psicologia do esporte. Principalmente a psicologia do esporte que temos e a psicologia do esporte que queremos. Informo vocês, se precisarem deixar alguma informação aqui embaixo, algum comentário, alguma pergunta mesmo, não deixe de fazer isso e também estará aqui embaixo também o meu e-mail para vocês, caso quiserem deixar alguma pergunta mesmo mais online, mais em off, certo? Bem, organize seus materiais e aperte os cintos para esse mundo mágico do conhecimento. Então, como citado no enunciado, vamos falar hoje então sobre a psicologia do esporte que temos e a psicologia do esporte que queremos. O que é, o que é realmente a realidade e o que é realmente a expectativa em si, né? Aquilo que nós queremos em si da nossa psicologia do esporte. Esse campo de grande ascensão e um campo de certa forma um pouco até então quanto novo, digamos assim. Bem, vamos a um breve resumo então sobre o que vamos falar hoje. Hoje vamos falar sobre sobre como algumas décadas atrás a própria psicologia do esporte no Brasil ela vem de certa forma se organizando e se firmando como uma realidade, né, no meio de todos nós. E essa realidade ela está entrelaçada onde a partir da resolução mesmo 014/00, a psicologia do esporte, então ela passou a ser considerada como uma especialidade da psicologia. Exatamente a partir dessa resolução 014/00 que a psicologia do esporte começou realmente a se tornar uma especialidade específica da própria psicologia em si. Bem, o objetivo desse artigo, né, e depois esse artigo estará descrito também aqui embaixo na descrição, todos os materiais estarão descritos aqui na descrição, não deixe de conferir. O objetivo desse artigo, então, é analisar o desenvolvimento mesmo da psicologia do esporte, apontando, então, as suas especificidades mesmo dessa psicologia no Brasil, bem como a sua proximidade com a psicologia social e a própria singularidade mesmo desse trabalho clínico nesse contexto de modo geral. Bem, então vamos a uma breve introdução desse grande trabalho. Pensamos que, senhores, que é preciso retomar alguns marcos da história da própria psicologia do esporte, onde o seu marco inicial é na própria atuação de João Cavalhais, esse grande psicólogo do esporte, junto ao São Paulo Futebol Clube, que foi lá na Copa então do Mundo de 1958, onde conquistou o primeiro título mundial, né, para o país, né, no país da própria Suécia em si. E onde aconteceu mesmo nesse período momento inicial, aconteceu então a própria regulamentação da profissão do psicólogo também, que foi um fato registrado aí praticamente 4 anos depois, lá em 1962 então. Primeiramente temos em 58, onde com o título, né, mundial para o país na Suécia em 58, e depois a regulamentação realmente do psicólogo em 62 então. Bem, alguém então esse João Cavalhais foi alguém então que ajudou praticamente a superar o silêncio do Maracanã, provocando fortes impactos mesmo em duas frentes. Houve esse grande silêncio no Maracanã, realmente com a derrota do país, mesmo onde houve meramente na área tanto profissional e também na área acadêmica, e participou mesmo do movimento de regulamentação da própria psicologia, João Cavalhais. Primeiramente, né, quando pensamos na área profissional, pensamos na concessão do registro de atuação do profissional, e aqui se encontram também ao que atuavam mesmo na época alguns filósofos, alguns pedagogos, alguns sociólogos mesmo, que atuavam nas escolas, que atuavam na indústria, que atuavam de certa forma na clínica, né, como um psicólogo em si. Então isso teve uma grande intervenção nessa área profissional. O curso de psicologia, ele também, para obter o certificado como meio de formação acadêmica, então nessa esfera agora acadêmica, a psicologia ela procurava se firmar
mesmo como ciência, né, a criação e a própria sistematização de alguns procedimentos e grande número de testes, né, psicológicos que buscavam, de certa forma, quantificar e aferir a inteligência. Como poderíamos, então, nesse processo, aferir a inteligência e, claro, o próprio comportamento em si. O futebol, com isso, ele constituía-se uma exceção nesse universo, visto que já se profissionalizara também o futebol no próprio país. E também outros países desde a década de 20. Ou seja, desde 1920 realmente o futebol vem se profissionalizando nesse processo. Né? Fenômeno desse distinto das demais modalidades esportivas. Tanto naquilo que se refere às conquistas mesmo dos times, como pela própria organização e seus eventos, né? O futebol com isso, ele tem uma grande ascensão em si. E essas eram então as expectativas e a própria realidade do futebol que se deparava então esse grande protagonista da psicologia do esporte do país, João Cavalhais, né, lá em 1958. Bem, nos anos que se seguiram, então, após 58, foi sendo então acumulada muita informação sobre indivíduos, no caso atletas, né, e grupos, no caso times, que praticavam mesmo o esporte e a própria atividade física. E lembrando, senhores, para vocês conhecerem mais sobre a psicologia do esporte, né, o seu histórico, o seu desenvolvimento, algumas aplicabilidades mesmo. Não esqueçam de conhecer as bases históricas da psicologia do esporte na videoaula 94, que vocês encontram também aqui em cima nos cards. Videoaula 94, um pouco mais sobre a base histórica da psicologia do esporte em si. Bem, entramos agora em um pouco mais da psicologia do esporte que queremos, que temos, melhor dizendo, né? Depois vamos falar um pouco mais da psicologia do esporte que queremos. Mas o que nós temos então da psicologia do esporte propriamente dita? Bem, primeiramente, que quase 3 décadas, né, 3 décadas de trabalho prático e a produção acadêmica da área, ela pautava assim então em modelos teóricos desenvolvidos tanto nos Estados Unidos quanto propriamente na Europa em si. E houve uma grande transformação com isso no final da década de 80, com a busca dos interessados pela formação mais específica e uma posterior organização de grupos de estudo e instrução de psicólogos brasileiros em si. Então, houve um processo mais acadêmico nesse período de 1980, então. E partindo, então, da própria psicanálise, tendo como origem a psicanálise, tendo como origem o próprio cognitivismo, o próprio behaviorismo radical, né, o comportamentalismo, o próprio psicodrama, quando falamos da psicologia social, psicologia analítica e a própria Gestalt, como foram os grandes referenciais teóricos para a construção da psicologia do esporte, propriamente dito. E aí com isso vale ressaltar também que nem toda a psicologia aplicada ao esporte é psicologia do esporte. Isso é muito importante ficar claro nesse momento. Porque a psicologia do esporte, então, ela tenha como um fim o estudo do ser humano. Esse é o fim principal da psicologia do esporte. O estudo do ser humano envolvido com a prática de exercícios, com a prática da atividade física, esportiva e competitiva e também, claro, né, práticas não competitivas propriamente ditas, bem como prática da intervenção e análise do comportamento social que apresenta mesmo em suas situações esportivas. A psicologia do esporte, por si só, ele é então a transposição da teoria e da técnica de várias especialidades mesmo e correntes, seja no que se refere à aplicação mesmo de avaliações, e o psicólogo tem uma grande influência nisso, em avaliações para a construção de perfis, seja no uso de técnicas de intervenção, né, para a maximização do rendimento esportivo. E claro, não podemos deixar de dizer, né, o fato de também de evitar mesmo algumas lesões com isso. A avaliação psicológica, então, de atletas e a própria construção de perfis, então é um dos procedimentos que dá maior visibilidade ao psicólogo do esporte e maior expectativa mesmo, e cria uma certa comissão técnica mesmo
tanto com as comissões técnicas, com a própria comissão de dirigentes, todos estão envolvidos nesse processo de avaliação e construção de perfis, a qual o psicólogo do esporte tem uma grande influência nesse processo. Bem, pensamos então, senhores, que o esporte, por si só, de alto rendimento, o próprio psicodiagnóstico, né, como pensamos em si, está orientado para a própria avaliação e as características mesmo da personalidade do atleta, para um nível de processos psíquicos, os próprios estados emocionais em situação de treinamento e competição e algumas relações então interpessoais, né? E por que não dizer também intrapessoais, ou seja, o sujeito consigo mesmo. E com isso temos então pensar que alguns métodos utilizados para esse fim podem ser tanto de categorias de análise e mesmo de algumas particularidades processos psíquicos, nos quais se enquadram então os processos tanto sensórios e processos sensório-motores de pensamento, questões mnemônicas e questões volitivas relacionadas à vontade mesmo do ser, né? E a área mesmo do esporte, ela ainda então carece de um certo referencial e mesmo conhecimentos específicos para a própria investigação. E isso tem acarretado alguns problemas bastante sérios mesmo para a própria psicologia do esporte, com a própria detecção de distúrbios emocionais, perfis psicopatológicos ou quantidade de inteligência. E quando pensamos em distúrbios emocionais ou perfis psicopatológicos, normalmente pensamos no esporte, né? Quantas vezes observamos no futebol, propriamente dito, momentos de distúrbios ou do técnico, ou mesmo de jogadores, ou propriamente da torcida em si, né, que está envolvida nesses processos então emocionais mesmo envolvidos nisso. E esses processos, quando pensamos em busca de maiores referenciais, está relacionado exatamente com esses processos, tanto relações emocionais quanto relações psicopatológicas e a própria inteligência em si. E é na prática da própria intervenção psicológica, junto a próprios atletas e equipes, que se pode então observar uma certa multiplicidade de perspectivas e o seu vigor, propriamente dito. Bem, com isso então observamos que no caso das modalidades individuais, em que o foco da intervenção é o próprio atleta e a sua atuação, e aí pegamos, por exemplo, atletas de natação, por exemplo, ou atletas de corrida, ou pegamos o próprio atletismo, né? Algumas modalidades que são individuais do próprio atletismo em si. Algumas atividades, nesse caso, são voltadas à própria concentração, atenção, concentração, o controle da ansiedade, né? O manejo de algumas variáveis ambientais, que costumam ser os principais objetivos da própria intervenção psicológica nesse processo. Bem, observamos também que as práticas podem envolver então a visualização nessas práticas, o relaxamento com atividades de yoga, né, tai chi, o pilates em si, modelagem de comportamento, análise verbal, inversão de papéis, né, no caso o atleta invertendo o papel na relação de técnico, na relação de dirigente ou relação de torcida, técnicas expressivas e corporais, e por que não trazer aqui então um pouco de técnicas teatrais em si, técnicas usadas como jogos teatrais. E aí cito um dos grandes autores, quando pensamos nos jogos teatrais, Augusto Boal, né, que tem um livro chamado Jogos para Atores e Não Autores, de Augusto Boal. Fica aí a dica para vocês, ok? Bem, no caso então das modalidades coletivas, né, falamos bastante dessas modalidades individuais, esse foco da intervenção do próprio atleta, né, do controle da ansiedade, o manejo de algumas variáveis ambientais. E quando pensamos então algumas questões das modalidades coletivas, que o foco então nesse caso, ele se recai nas relações sobre o grupo em si, né, o grupo propriamente dito, onde a formação do vínculo e a organização de liderança, quem será o líder desse grupo, e aqui também a própria diversidade de procedimentos que esse psicólogo deve se adotar é grande, essa variedade de procedimentos. Bem, utilizando então nesse caso jogos dramáticos, volto novamente aqui realmente alguns elementos do teatro em si, advindos do psicodrama, o desenvolvimento do autoconhecimento, né, por meio de técnicas senso-percepção, bem como procedimentos verbais originários da própria psicanálise de grupos em si. E ela também é feita
do estudo do fenômeno esportivo e a partir do referencial da própria psicologia mesmo social. E nisso, o próprio estudo, quando pensamos então em recentes mesmo no Brasil, tem se destacado mesmo no próprio cenário então internacional, né? E isso quando pensamos então na psicologia do esporte que temos, né? E quando pensamos na psicologia do esporte que queremos, né? O que nós temos como realidade, que até então que nós vimos falando até agora, né? A nossa realidade da psicologia do esporte no país e no mundo. E quando pensamos na própria psicologia do esporte que queremos, ou seja, aquela psicologia do esporte como expectativa. Bem, o psicólogo então nisso ele é visto como aquele profissional que tem como obrigação, digamos assim, fazer como que o protagonista do espetáculo, no caso o próprio atleta, ele renda ao máximo, tem-se a visão, né, de que o psicólogo do esporte ele venha realmente a maximizar esses efeitos do próprio psicólogo do esporte. Mas nem o esporte de alto rendimento é o único nicho mesmo do próprio psicólogo do esporte. Nem a própria busca desse primeiro lugar é o único objetivo em si. Existem outras estratégias em si, como o espetáculo esportivo ele mescla então as questões do sonho, as questões políticas, propriamente dita, né? E grandes investimentos, né, quando pensamos o espetáculo esportivo em si. E algumas discrepâncias nesse processo, né, que diferenciam as nações, ou seja, algumas nações investem mais, outras nações investem menos, tanto em nível econômico também, e também político, ideológico também, quanto provavelmente sociocultural, que envolve as relações de convivência dos grupos em si, as relações então culturais desses grupos. Somando então ao tipo de vida regrada a que muitas vezes esse atleta ele se põe a estar submetido para que sua imagem heróica se sedimente. Então esse é o foco principal, né? Essa imagem heróica, o herói atleta se realmente fundamente nesse processo. Mas a psicologia do esporte ela não se limita, digamos, a atuar apenas junto a esse restrito grupo propriamente dito. Bem, é também constituído então por pessoas e também por grupos que praticam exercícios regular ou que treinam regularmente e superar a própria marca, às vezes, e não necessariamente um adversário. Exemplo disso, por exemplo, quando temos corredores, como citamos anteriormente, né, de longa distância, cujo objetivo justamente é esse, é superar a própria marca em si. Né, o meu 42 quilômetros, verificar em quantas horas eu faço realmente essa minha maratona. Né, bem como corridas de aventura, podemos citar assim, né, quando pensamos em vários obstáculos, ambientes hostis, grupos que frequentam então equipamentos públicos, por exemplo, as ATIs, né, Academia da Terceira Idade, os ferros do parque, né, como também estamos. Então muitas vezes o foco é esse, é realmente superar a própria marca. E nisso o psicólogo do esporte também atua junto ao chamado esporte escolar. Você deve estar pensando, né? Será que o psicólogo do esporte atua somente com a área do esporte de alto rendimento? Atua somente com atletas? Naturalmente não. O esporte também na escola, esse esporte escolar, ele pressupõe também uma relação do praticante do esporte com o ambiente da escola, nos mais variados graus, então. Né? E nisso, muito desenvolvido nos próprios Estados Unidos, né? Que tem nos colégios e universidades o locus privilegiados mesmo, que é a formação de futuros profissionais. Né? Os Estados Unidos tem esse foco principal. E parte dos atletas, nesse caso, que compete nessas categorias profissionais, é contratada apenas para defender equipes colegiais, sem ter vínculo acadêmico com a escola nesse caso, gerando às vezes algumas distorções entre os alunos nesse caso, infelizmente. E no ambiente universitário, a dinâmica ela é um pouco diferente. Os torneios nacionais de diversas faculdades, às vezes de cursos distintos, né? Exemplos, no caso do Brasil, são os JUBs, que são os Jogos Universitários Brasileiros. Uma certa diversidade mesmo de atuação e uma certa, digamos, ausência de um padrão ou um certo modelo aí predeterminado. A própria iniciação esportiva, ela configura-se então como um campo, de certa forma, privilegiado da intervenção do próprio psicólogo em si.
E nisso, dentre as muitas razões alegadas, pensamos, senhores, para o desenvolvimento esportivo, né, de crianças e jovens mesmo, encontram-se o divertimento, o aperfeiçoamento de habilidades e a convivência com os amigos. Então, quando pensamos no desenvolvimento esportivo, realmente entre crianças e jovens, pensamos nesses aspectos, né? A diversão, aperfeiçoar as habilidades físicas e provavelmente a convivência, né? Relações sociais e afetivas, mesmo com os amigos em si. A própria iniciação esportiva, ela apresenta então, nesse caso, um grande desafio relacionado diretamente ao desenvolvimento, como pensamos em habilidades físicas específicas. Alguns autores, então, que nesse caso, às vezes até defendem, né, a certa especialização em idade precoce, enquanto outros autores, eles apresentam um certo argumento da necessidade mesmo de conhecimento mais amplo desse espectro das habilidades motoras, antes mesmo da escolha e fixação das modalidades específicas. Então, pensamos então um conhecimento mais amplo, né, como citamos, das habilidades motoras em si. A própria figura do técnico, barra professor nesse caso, é um elemento que pode determinar a própria adesão ou provavelmente o abandono mesmo da prática esportiva. Então nós, professores, nós temos esse papel muitas vezes, né? Tanto de gerar adesão desse meu aluno, desse meu atleta, quanto muitas vezes eu gero às vezes um certo abandono, às vezes com as minhas palavras, com as minhas práticas, com as minhas atitudes por si só. E com isso, como a própria reabilitação, que é um grande campo da psicologia do esporte, né, é o período também de recuperação de um atleta em uma situação às vezes cirúrgica, de uma lesão, a preparação emocional, né, para o retorno aos treinos e competições. Como é difícil às vezes com uma lesão mesmo de um atleta, ele voltar realmente à prática esportiva, realmente, e como que o psicólogo do esporte pode agir nesse processo da reabilitação. O medo de reviver esse momento da lesão e todo esse processo de recuperação, que às vezes é doloroso, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista, então, psicológico, propriamente dito. E pessoas, então, que sofrem algum tipo de acidente, né, algum trauma, que possam, então, necessitar de uma atividade física regular para o transcorrer da sua vida. Como muitas vezes precisamos dessa prática da atividade física, né, para a qualidade de vida, quando acontece uma lesão conosco. Na academia, por exemplo, uma lesão no joelho, uma lesão no ombro, que é muito característica nos homens, né? Como nós nos sentimos esse medo de reviver esse momento da lesão, né? E nisso, pensamos que uma relação, às vezes, pouco prazerosa com a prática do exercício físico e no presente diante de uma certa obrigatoriedade da atividade física. Hoje temos essa necessidade devido à globalização, devido a situações que nós não fazemos mais como antigamente, né? Temos que criar um ambiente artificial de atividade física para podermos manter nossa qualidade de vida e principalmente nossa aptidão física, quando nós falamos a força, a flexibilidade, a resistência e provavelmente a manutenção da composição corporal. E esses 4 elementos são os elementos, então, da aptidão física em si. E quando temos que manter essa aptidão física, né, ao longo da vida por essa obrigatoriedade social, né, e essa relação pouco, às vezes, prazerosa com a prática da atividade física, como podemos, então, voltar realmente e com a atividade física com isso. E nisso pensamos que um certo setting desse tipo de atendimento seja local da própria atividade em si, diferenciando-se então da própria intervenção e da própria psicologia, em psicologia mesmo hospitalar em si. Ou seja, o psicólogo do esporte ele vai atuar no próprio local da atividade física e não como acontece na psicologia clínica, né, em ambientes hospitalares em si. Bem, pensamos que alguns portadores, então, de necessidades especiais que têm na prática esportiva, ao regular, uma forma de busca, então, de bem-estar e também da própria socialização, né? Busca realmente atividade física com fins sociais também. Uma outra área que se tem mesmo apresentado ao próprio psicólogo do esporte, com muito promissora mesmo, são chamados, então, projetos sociais. E aqui eu chamo a atenção para vocês.
realmente essa grande área realmente dos projetos sociais, que alguns autores como Di Pietro, né, Silva, Marques, Sanches, esses autores, tanto em 2003, 2004, 2006, ao decorrer de estudos longitudinais, vem a reforçar isso, realmente que esse processo dos projetos sociais é uma grande área realmente do psicólogo do esporte em si. O uso do próprio esporte como meio de socialização, tanto de crianças quanto de jovens em si. E aqui se tem mesmo muito claro que o vínculo do psicólogo com a instituição e seu usuário em si, né? E a própria atividade esportiva. Alguma questão agora um pouco singular que também chama vocês nesse momento, não fujam, que é realmente a clínica na psicologia do esporte. Será possível realmente a clínica na psicologia do esporte? Uma questão específica mesmo da psicologia do esporte. Quando e como, né? Quando e como realizamos um trabalho clínico com equipes esportivas, sejam atletas ou mesmo individualmente. E essa questão, então, ela pode então ser de ordem tanto pessoal, pode ser de ordem familiar, quando trazemos a família junto, realmente influenciando a prática esportiva, de ordem existencial ou mesmo social. E nesse momento, o psicólogo do esporte ele se põe a pensar, de certa forma, se ao trabalhar essas demandas, ele não estará mesmo saindo, digamos assim, do seu papel do esporte, né? Será que se ele atuar mais na clínica, ele não vai sair realmente do papel esportivo, adentrando numa seara, mesmo que não é a sua, a seara do clínico em si? Bem, pensamos que ela é antes de tudo psicologia, né? E nesse sentido, ser um psicólogo do esporte, ela pressupõe então, de certa forma, a aquisição de conhecimentos de várias áreas da psicologia. O procedimento clínico nisso, como a construção de uma forma de ouvir e olhar para o fenômeno psicológico humano, seja esse fenômeno no contexto da escola, como citamos anteriormente, do trabalho, né, na área realmente na área mais laboral, na área hospitalar, né, da psicoterapia ou mesmo do esporte propriamente dito. E quando se inicia a própria intervenção no esporte, se faz então um certo diagnóstico, esse psicodiagnóstico da instituição, do grupo esportivo e depois do atleta. Então existe esse passo a passo a ser desenvolvido, primeiramente da instituição em si, depois do grupo esportivo e por último o atleta em si. Então esse passo a passo deve ser seguido então, fornecendo então recursos com isso, né, para que se organize uma proposta de intervenção, seja essa proposta pontual, né, ou em um formato mesmo de uma periodização, ou periodização em microciclo, em mesociclo ou em macrociclo, né, quando pensamos na periodização da psicologia do esporte em si. Né, e aí trago também, quando pensamos em periodização, né, um dos grandes autores que citam isso, Tudor Bompa, né, quando pensamos em periodização do treinamento esportivo por si só. Bem, o foco da intervenção clínica aqui na psicologia do esporte, ela visa então a resolução então de certos conflitos do sujeito atleta para a própria busca, que chamamos de desenvolvimento e o próprio rendimento do seu potencial esportivo. O próprio código de ética, e aqui é muito importante estarmos atentos, ele prevê então esse tipo de situação e indica que não é recomendado, né, que o profissional psicólogo ele às vezes desvie para o atendimento particular, trazendo realmente para o lado particular, clientes aos quais ele tenha contato na própria atividade profissional. E é possível dizer que há também clínica, né, no esporte, na psicologia, tanto psicologia clínica mesmo, e na psicologia mesmo do esporte, ou seja, é um processo que corrobora mesmo que o psicólogo do esporte pode também auxiliar também nesse processo aí um tanto quanto clínico. Então, senhoras e senhores, vamos agora a algumas considerações finais para finalizar essa nossa grande obra. Então, a construção rigorosa, pensamos nisso, da teoria que fundamenta uma prática em desenvolvimento, então, né, que é essa construção da psicologia do esporte com a que temos e a psicologia do esporte que queremos. A própria instabilidade das instituições esportivas, né, que dizem
desejar o rigor da profissionalização, mas que ainda convive com um certo amadorismo no gerenciamento dos clubes, propriamente dito. E nisso a psicologia do esporte ela vem se conquistando espaço e força com outros contextos, né? Tanto com projetos sociais, a psicologia está envolvida, quanto com o fitness nas academias, né? Por que não dizer assim também? A própria reabilitação, como citamos a questão das lesões esportivas, a iniciação esportiva tão fundamental nos dias de hoje, e programas de qualidade de vida e a própria medicina esportiva por si só. Bem, na iniciação esportiva, principalmente a iniciação esportiva não competitiva e na própria reabilitação, o que norteia o trabalho psicólogo é a motivação desse atleta, né, e a própria adesão dele à prática esportiva, que leva mesmo à busca da atividade física e esportiva a diversos contextos sociais em que cada uma dessas populações específicas, como citamos, né, a psicologia do esporte, né, ela se diferencia então da psicologia no esporte com isso. 3 décadas, pensamos, senhores, grande parte da produção acadêmica nessas últimas 3 décadas da área da psicologia do esporte, houve uma grande transformação no final da década de 80. Ou seja, a partir da década de 80, 3 décadas depois, tivemos grandes evoluções com isso, né? E algo realmente um reflexo disso é a formação estrangeira mesmo que houve com isso. E o que se viu mesmo no princípio foi uma utilização de instrumentos de avaliação e técnicas de intervenção, é provavelmente semelhança do que se fazia nos países onde foram desenvolvidas. Então, inicialmente tivemos então uma certa formação estrangeira, né? E houve ao longo do tempo uma diversidade de formas de atuação, como citamos no começo desse trabalho, partindo da própria psicanálise, como citamos do cognitivismo, né, do behaviorismo radical, do psicodrama, da psicologia social em si, da psicologia analítica ou mesmo da Gestalt. E como um certo referencial teve então a psicologia do esporte nisso. Então a psicologia do esporte brasileira, né, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, considerando algumas particularidades de algumas modalidades do país e de alguns atletas que convivem com uma certa realidade específica, houve uma certa aceleração desde a criação do registro de especialidade em psicologia do esporte a partir de 2000. Então foi a partir de 2000 que tivemos o registro da especialidade mesmo da própria psicologia do esporte. E com isso, houve um grupo crescente aí de psicólogos que se têm dedicado a desenvolver a psicologia do esporte brasileira, considerando então as próprias particularidades das modalidades no país e mesmo dos atletas, que convivem mesmo com uma realidade então específica. Bem, senhoras, realmente muito obrigado a todos vocês, agradeço a presença de todos vocês aqui, informo a vocês que em breve vamos falar sobre novos vídeos a respeito da psicologia do esporte. E não esqueça de deixar o seu like aqui após se inscrever nesse canal, certo? Lembrando que todos os materiais didáticos, o texto base está aqui na descrição do vídeo. Não deixe de se acessar, que você pode também utilizar esse material para posteriores artigos ou mesmo trabalho aí de conclusão de curso. Realmente muito obrigado a todos vocês e agradeço e até um próximo momento. Valeu!